Olá pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Mental Mais Saúde. Como é do conhecimento de vocês, nosso objetivo aqui na plataforma é dar informações ao público em geral sobre aquelas alterações neuropsiquiátricas mais comuns da atualidade e que permeiam a maioria dos quadros clínicos que surgem nos hospitais e nos ambulatórios médicos dedicados à assistência na saúde mental atual. Vocês se lembram que naquela nossa primeira apresentação nós conversamos a respeito dos maiores quadros neuropsiquiátricos presentes na atualidade. Foram eles os transtornos de ansiedade, já apresentado aqui, os transtornos depressivos, também apresentados aqui na última vez, os transtornos psicóticos serão apresentados numa próxima oportunidade e as demências. Eu também me lembro que quem não se inscreveu no canal da Mental Mais Saúde, que se inscreva agora para acompanhar nossas apresentações e que estas apresentações serão atualizadas de tempos em tempos e diversificadas de maneira a acompanhar as últimas informações a respeito destes e de outros temas de saúde mental. Bom, dito tudo isto, hoje nós vamos abordar um assunto de bastante relevância, que são as demências. Nós acompanhamos recentemente, questão de 1 ou 2 semanas atrás, notícias referentes ao famoso ator do cinema americano, Bruce Willis, acometido de demência frontotemporal. Este ator está atualmente com 67 anos de idade e no auge da sua fama internacional. Na realidade, as demências constituem um capítulo à parte em termos de interesse, pela razão de que a humanidade tem aumentado sua duração de vida ao longo dos séculos, principalmente no último século, em que a medicina teve uma evolução surpreendente nos aspectos de aumentar a longevidade do ser humano. Isso se deveu, essa longevidade maior, ao melhor controle das infecções, das doenças cardíacas, vasculares, das neoplasias como câncer de mama e outros cânceres, as leucemias, linfomas, demais tumores, epilepsia, controle das endemias, da subnutrição, controle dos poluentes, melhora na alimentação, entre outros tantos fatores ligados à evitação, à prevenção de doenças. Com toda esta evolução, os seres humanos passaram a morrer mais tardiamente, e isto ensejou o surgimento de alterações degenerativas, importante ressaltar isso, como as demências, que são as doenças do neurodesenvolvimento. E é sobre este tema que nós vamos falar hoje. Portanto, é um tema de valor informativo para o grande público que nem sempre tem fontes informativas dedicadas aos processos da degeneração cerebral. Para iniciar esta questão, eu gostaria de dar algumas informações bastante preciosas para o nosso público. Eu gostaria de dizer que o cérebro humano é um órgão cuja função é a de processar informações, tanto aquelas vindas do nosso interior corporal, quanto aquelas que vêm do mundo externo. Importa lembrar que o cérebro ele não nasce pronto, ele não vem pronto já, como os demais órgãos do nosso organismo, como os olhos, os ouvidos, os intestinos, o estômago, os pulmões, o coração, músculos que crescem em volume, mas que já vêm organizados desde o nascimento. Ele se transforma ao longo do tempo, ele nasce gelatinoso e vai adquirindo uma consistência mais firme ao longo da infância, da adolescência e ao longo da vida, até os 23 anos de idade, mudando radicalmente as suas estruturas e as suas funções. No entanto, ele não para a sua evolução por aí aos 23 anos. É evidente que ele não cresce mais em volume, a não ser que tenha alguma doença, como tumores, hidrocefalia, etc. Mas ele continua desenvolvendo o pensamento e as estratégias, de pensamento. E este desenvolvimento do pensamento continua ao longo da vida através de alterações sinápticas que vão sendo modificadas
ao longo da vida. Mas aí é que vem os problemas. A partir de certa idade, o cérebro começa a involuir, ou seja, regredir na sua estrutura e no seu funcionamento, seja por questões do metabolismo, da genética, dos fatores de intoxicações externas, no alcoolismo e na utilização de outras drogas ilícitas, tais como acontece nas depressões, nas psicoses, como a gente sabe. A partir daí, o cérebro começa a sua operação desmanche, infelizmente. Atualmente, pessoal, estão sendo descritos 5 tipos de demência. Então vamos lá. Nós temos o declínio cognitivo, nós temos a doença de Alzheimer, nós temos a demência frontotemporal, a demência vascular e, por último, a demência senil. Elas se distinguem entre elas, mas convém dizer que nem é sempre muito fácil a identificação precoce e a diferenciação das várias formas de demência, principalmente nos estágios iniciais delas, porque os diversos sinais e sintomas mentais, cognitivos e comportamentais se confundem. Por exemplo, o declínio cognitivo leve, como o próprio nome diz, envolve uma perda leve da memória para fatos recentes, hesitação na fala, insegurança quanto à compreensão do que está sendo conversado, um leve grau de irritação pessoal, um discreto alinhamento do ambiente. Esta situação pode ser remetida quando se trata a depressão subjacente ao declínio cognitivo e o transtorno de sono que habitualmente acompanham estes pacientes. Durante a pandemia recente, houve um aumento importante no número de casos devido ao isolamento social dos idosos. A própria Covid, como sabemos, compromete neurologicamente 62% das vezes durante o seu curso de infecção o sistema nervoso. Então nós vamos lembrar, o declínio cognitivo leve, ele sempre está associado com situações de estresses, com perda da memória muito lenta, não é? A desorientação espacial e temporal. E a remissão às vezes acontece desde que a gente trate os problemas associados ao declínio cognitivo. O segundo tipo de demências é a doença de Alzheimer, que é a principal demência entre todas, pelo número de pacientes que tem aumentado muito na população. Para vocês terem uma ideia, estima-se hoje haver 50 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo. E este aumento tem uma razão de ser. As pessoas atualmente têm, como eu disse, uma longevidade maior e os sistemas diagnósticos estão se aprimorando a cada dia mais. Aqui, na doença de Alzheimer, os sintomas são progressivos quanto à perda de memória e principalmente quanto às alterações de comportamento, que habitualmente se torna agressivo, tanto verbal quanto fisicamente. Nos centros de pesquisa no mundo todo, se procuram os marcadores biológicos que possam evidenciar as alterações moleculares da doença de Alzheimer, visando uma melhor compreensão das alterações bioquímicas da doença, tanto para sua prevenção como seu tratamento, mais direcionado aos fatores, vamos dizer, causais, aqueles que vão determinar a demência, né, que seriam as deposições das proteínas estranhas no cérebro. O outro tipo é a demência frontotemporal, esta que acomete o Bruce Willis, segundo a mídia internacional, onde ocorre uma deterioração progressiva da memória e do comportamento, semelhante àquela que ocorre na doença de Alzheimer. Porém, ela tem uma evolução mais rápida e que ocorre por atrofia dos lobos frontais, que lida com as funções executivas, e as temporais, que são o repositório das memórias de curto e médio prazos.
Ela é também degenerativa e habitualmente pré-senil. Difere lá da anterior, do Alzheimer, porque ela lentifica muito a pessoa, dá uma apatia. A linguagem também fica comprometida, havendo surgimento de dificuldades de compreensão, da emissão da fala com disfasias, que se torna disfluente, além de uma apatia, como eu disse, e um embotamento afetivo com perda da autocrítica. Ao fim, nós temos a demência senil, que aparece na idade, vamos dizer, mais avançada e que vem pelo comprometimento do cérebro já em fase final da vida. Quanto à demência vascular, ela representa o segundo tipo mais comum das demências. Então ela vem logo depois da doença de Alzheimer, sobretudo nas idades mais avançadas, sendo que 1 a 2% da população de 65 a 70 anos e chegando a 40% na população acima de 80 anos, tendendo a aumentar exponencialmente com o passar dos anos. Esse tipo de demência está relacionado a fatores metabólicos e vasculares internos, como as alterações do metabolismo das gorduras, que seriam as dislipidemias, colesterol, etc., dos açúcares, como na diabetes, da obesidade e da hipertensão arterial. Fatores esses muito comuns no ser humano e que devem ser tratados precocemente na vida do paciente, para que não evolua para este tipo de demência. Ao fim, nós temos a demência senil, que surge em idades avançadas por degeneração global do sistema nervoso central, por dificuldades na resistência dos materiais biológicos que compõem o cérebro. Os diversos recursos de imagem têm sido utilizados para reconhecimento destas demências, como a ressonância magnética funcional, a cintilografia cerebral, o Doppler transcraniano, o eletroencefalograma, a tomografia computadorizada, os estudos neuropsicológicos e as avaliações sanguíneas periódicas. Eu lembro que uma boa história clínica e o exame do paciente são fundamentais e devem anteceder os exames mais sofisticados. Antes de a gente recorrer já aos exames de imagem, nós temos que compor uma boa história clínica, não é? Um bom exame dos pacientes antes de a gente recorrer com exames que são mais caros, né? Envolvem sedação, envolvem anestesia geral, quer dizer, são exames mais invasivos. A gente pode recorrer aos estudos neuropsicológicos, avaliar o funcionamento como um todo do sistema nervoso central. Então, nas áreas cognitivas, na área emocional, na área das memórias, né? A parte de atenção, concentração. E quanto ao tratamento, eu reservaria o seguinte: não existem medicamentos que levem à cura das demências. O mais importante é um bom suporte clínico ao paciente e às suas famílias, bem como a escolha de medicamentos específicos que visem repor os neurotransmissores que estão em falta nas diversas demências e que podem alongar os períodos de estabilidade geral da memória, bem como medicamentos que atenuem os transtornos de sono e de conduta. Os cuidadores, eles têm assim, uma função muito importante na vida das pessoas portadoras de demências e interessante que eles não devam só cuidar das questões de higiene pessoal, né, de dar a medicação, de manter, de lembrar, de tirar a pressão arterial, né, avaliar o paciente, mas sim também de ativar os contatos sociais dos pacientes, levar para passear, manter uma vida fisicamente ativa, uma boa alimentação e uma rotina de cuidados
gerais, porque os pacientes com demência, eles se confundem muito, perdem a noção de hoje, de amanhã, de noite, de dia. Então é importante manter uma rotina para que eles não entrem em ansiedade, não entrem em desespero, porque vão perdendo o controle da situação. Então é importante essa rotina de cuidados gerais, atividade física, contatos sociais dessas pessoas com o meio onde eles estejam vivendo, tanto com os familiares quanto com os vizinhos, né? E nos parques, da volta com os pacientes. E lembrando também, gente, uma coisa muito importante: cuidadores sofrem muito no atendimento dos pacientes com demências. Eles são parte importante do sistema de suporte para esses pacientes demenciados. O paciente demenciado não é fácil. Ele é desorientado, ele é agressivo muitas vezes, ele não tem rotina, né? Ele reluta em aceitar o comando de ir dormir, de se alimentar, de tomar banho. Então os cuidadores também precisam de uma certa assistência da família, porque o trabalho deles não é simples, não é tão fácil assim. Desta forma, eu espero aí ter apresentado a vocês uma visão de conjunto das demências, lembrando já aquilo que foi dito anteriormente, que nem sempre o diagnóstico diferencial é muito simples nas fases iniciais das doenças. Elas se confundem, muito difícil separar às vezes doença de Alzheimer de um declínio cognitivo, a doença na fase inicial, da doença vascular. Então é preciso que o médico tenha uma visão médica do paciente, que ele possa abranger, não é, obter uma boa história do paciente, um bom exame clínico neurológico e contar com eventualmente os exames complementares necessários. Um bom suporte clínico, um bom suporte de cuidadores, a medicação religiosamente, não é? E acompanhamento desses pacientes ao longo da fase final de vida deles. Era isso que eu queria dizer. Convido vocês para a próxima reunião, que será sobre dependências químicas e psicoses de maneira geral. Nós vamos abordar as psicoses em relação com as drogas, né? E eu espero que estejamos juntos da próxima vez. Muito obrigado.